Então é muito comum a gente ficar apaixonado, né? E a paixão, ela é a época do encantamento. E por estar encantado, a gente algumas vezes despreza algumas dicas que são dadas no período do namoro. O namoro, vamos substituir a palavra namoro por período de conhecimento e substituir a palavra de noivado por período de frustração. E casamento como a época de ressignificar. Então, no namoro a gente deveria conhecer mais e a gente às vezes não conhece o suficiente. Aí, noiva. Quando noiva, a gente começa a observar que está mais intenso as divergências e a gente não quer se frustrar porque já fez planos, já alugou espaço, já pagou buffet, já convidou padrinhos, já encomendou presentes, e aí, não, vamos que vai dar certo, eu mudo ela, e ela fala, eu mudo ele, e aí os dois se casam, e aí vem todos os problemas de uma só vez, na mesma cama, embaixo do mesmo teto. É quando as pessoas precisam dividir o mesmo espaço. E aí entra em questão, entra em voga níveis educacionais diferentes dele e dela, níveis econômicos dele e dela diferente, educação, ela foi educada de uma forma talvez mais liberal, ele mais conservadora, costumes que ele tinha na casa dele e ela na casa dela, não conversaram sobre isso, não. Quando se casa, aí aparece tudo de uma vez só. E a gente começa a perceber que existe a possibilidade de a gente ter escolhido errado. Quem já percebeu isso? Não precisa sinalizar. Essas perguntas que eu vou fazer para não te comprometer, você não responde, tá bom? Então você tem aquela ligeira impressão de que você escolheu errado. Mas você vai perceber isso com muito tempo. Já tem criança, já tem família, já saíram do matrimônio e foram para a fase do patrimônio. Então você já tem bens a dividir. Então a gente decide tocar. E por incrível que pareça, a gente fica naquela expectativa de esperar ser feito feliz e não fazer feliz. O casamento é um momento em que a gente precisa fazer o outro feliz e não de forma egóica querer ser feliz. Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Talvez não funcione. O casamento, a gente entra para fazer o outro feliz e o outro nos fazer feliz. É isso que funciona bem no casamento. Quando um ao outro quer, de forma recíproca, tornar a felicidade algo vivo e eficaz na relação. Até aqui estamos juntos? Estão entendendo? Então vamos ler um texto bíblico bem conhecido dos irmãos e das irmãs, que se encontra em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 4, versículo 9. É bem conhecido, irmãos, mas é pertinente ao nosso momento. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro.
Mas, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Versículo 12. Mas se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E aí vem aquele verso tão conhecido, né? E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então nós temos aqui alguns princípios, né, que precisam ser entendidos. Dois sempre vai ser melhor que um, tanto na matemática, na psicologia, como na ciência do bem viver. 2 sempre serão melhor que um. Tem um ditado, né, muito conhecido: 2 cabeças pensam melhor que uma. Isso é lógico, isso é óbvio, que 2 pensam mais do que uma. Mas no casamento, o grande problema nosso é procurar uma alma gêmea. E não existe alma gêmea. Porque o casamento é feito de um completar o outro. E a alma gêmea seria 2 coisas idênticas sem uma finalidade coletiva, e sim uma finalidade repetitiva. Então nós precisamos entender que o que faz um casamento funcionar é a divergência a serviço da convergência. Vai haver divergência. Ele, ela, voz grossa, voz fina. Ele bruto, ela meiga. Ele racional, ela emocional. Ele distraído, ela atenta. Ele foco curto, ela foco longo. Ela mais frágil, ele mais resistente. Ela mais estreita, ele mais largo. Ela cheia de vontade, pouca força. Ele com pouca vontade, alguns com má vontade, alguns semi-mortos, sem nenhuma vontade, mas juntos realizam grandes e audaciosos projetos. Então guarde isso, é a divergência a favor da convergência. É isso que constrói um casamento duradouro. Muitas pessoas constroem casamentos que não duram muito, talvez porque se cansam, talvez porque desistem à primeira divergência, ao primeiro problema, ao primeiro confronto. E também porque alguns não casam casam contra. Casam contra. Casam para pegar no pé, casam para fiscalizar, casam para cobrar, casam para criticar, casam para atormentar. Então o casamento deixa de ser um céu e passa a ser um inferno. Não vale. Deixa de ser esse céu e passa a ser um lugar de tormentos, né? E a gente tem por ciência que o casamento, ele pode ser um jardim grinaldado de flores, ou eu posso transformá-lo num deserto. Depende das minhas ações, das minhas palavras, da forma como eu encaro a vida. No casamento, você pode estar na antessala da felicidade, mas também você pode estar no território das encrencas. Está nas suas mãos, está na sua língua, está no seu comportamento, está nas suas decisões.
modelo, o perfil, o ambiente que você quer e precisa. Nós aprendemos como bons cristãos, através da religião, que o céu é lá, não é? E o inferno é cá. O céu é lá, o inferno é cá. Minha mãe repreendia a gente quando caía uma coisa no chão, a gente pegava e falava assim: não pega, o diabo lambeu. Então eu tinha a impressão que o diabo estava embaixo do solo, lambendo tudo que caía no chão, assim. Minha mãe fixou isso aí na minha mente: não pega, o diabo lambeu. Mas o diabo, ele não está aqui abaixo, diferente do que nós pensamos. Tem alguns anjos maus presos lá em cadeias escuras. O diabo está aqui, ó, na atmosfera. Efésios 6,12 diz que ele está nas regiões celestiais, são hostes da vontade nos lugares celestiais. O que eu quero dizer com isso? Que nos foi ensinado que o céu é lá e o inferno é cá. Mas você pode trazer o céu para dentro da sua casa e também pode estabelecer o verdadeiro inferno, usando sem sabedoria e sem sensatez um órgão invertebrado chamado língua. Um órgão que não tem osso. Você pode instalar na sua casa um inferno, como você pode instalar perpetuamente, definitivamente na sua casa um céu. E por favor, tire o diabo desse problema, não coloque a culpa nele. O diabo está no inferno lá, se queimando, está tostando lá, e a gente falando que não deve, jogando a culpa nele. E ele tomando Rivotril no inferno, tanta depressão, porque a gente culpa ele de coisa que ele não fez. Agora, eu pergunto para você: o que é que você quer no seu casamento e no seu lar? Um céu ou um inferno? Então vai ser necessário você domar seu temperamento, seu comportamento, as suas palavras. Provérbios fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não tem nada a ver com pessoas, isso tem a ver com o meu domínio próprio, com o meu autocontrole, com a minha sensatez e com a minha, olha, guarde esse termo aqui, pouco falado nas igrejas, incapacidade de pecar. A gente busca muito desenvolver capacidade e a gente desliga o botão do desenvolvimento da incapacidade. Se você prestar atenção e tentar desenvolver a incapacidade de pecar, a vida vai ficar melhor para você, principalmente no quesito casamento. Olha só que coisa interessante. Nós falamos aqui, já nesse texto lido, de que dois são melhor que um caindo, o outro levanta. Funciona dessa forma. Quando ambos convergem-se para um bem comum. Lá em Gênesis 2, 24, após o surgimento da necessidade de satisfazer o problema do homem, no 2,18, Deus manda o homem colocar nome nos animais, e ele colocou o nome em todos os animais: leão e leoa, cachorro, cadela, boi, vaca, e ele não viu nada parecido com ele, então ele ficou um pouco triste. Deus leu aquela tristeza e disse: o que está acontecendo? Eu não achei ninguém assim compatível comigo, né? Também queria brincar de médico, né? Enfermeiro, eu não achei ninguém. Então Deus providenciou um método bem rápido de trazer à existência uma companhia. Deu um
forte pancada nele, abriu uma lateral, tirou um osso torto, e daquele osso torto, Deus, através de uma engenharia inexplicável, construiu um ser cheio de contornos, carne para todo lado, cabelo das melhores nuances. E quando Adão despertou daquela anestesia, ele olhou aqui e falou assim: meu Deus, só o Senhor. Essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Levou ela para a caverna e ele começou um grande horroroso. E ele saiu profetizando, batendo o pé e virando. Deixará o homem, seu pai, só. Alguém já profetizou aqui no ímpeto? Ele saiu profetizando. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, o e a sua mulher serão os dois da sua carne. Não foi Deus que falou isso. Foi Adão. Leia o texto. Então, nessa expressão, nós temos princípios valorosos para o bem-estar do casamento. Quando ele disse deixará, ele abriu precedentes e mostrou para nós que o deixar não é sair só da casa do pai. Não. Daí, o deixar, ele tem uma abrangência geográfica, emocional e financeira. Então, o homem deixará seu pai e sua mãe geograficamente. Sai da casa do pai e da mãe. Vai para a sua casa. Lá você usa a roupa que você quiser e não usa nenhuma roupa se você não quiser. Porque você está naquele cantinho que é seu. Não deixar geográfico. Lá você compra aquilo que você gosta e tira aquilo que você não gosta. Por isso que o deixar geográfico é muito importante para o início de vida a dois com uma pessoa estranha. Esposa, corte isso, irmãos. Esposa não é parente. Esposa é uma pessoa que você adotou diante do juiz para você sustentar o resto da sua vida. Você disse lá na certidão lá: eu compro pão para ela até ela morrer. E o sogro fala assim: amém. Um pão a menos para eu me preocupar. Eu pago água para ela tomar banho o resto da vida. E ele fala: ótimo, era disso que eu precisava. Você adota diante do juiz com todos os ônus. Agora o bônus depende de você. É você que extrai o bônus. Fala disso, você assume o ônus. Estão entendendo? Você que extrai o lucro, o restante você assume a despesa. É ruim, ninguém falou isso para você, né? Às vezes tentaram te falar, mas você não, o senhor que escolheu a sua. A sua mãe falou assim: meu filho, aí você disse: mãe, a senhora escolheu o seu, deixa eu escolher a minha. Então segue. Aí você fala: meu Deus, aqui é um vício. Parabéns. Olha só. Deixar emocional. Casou, corta o cordão umbilical. Definitivamente. Ai, mãe, eu estou sofrendo. Se vira. Você escolheu? Mas o seu príncipe virou sapo? Dá seus pulos, minha filha. Vocês têm que se entender. Precisa cortar o cordão umbilical. Terceiro, tem que haver dependência financeira, né? Aquele casal que vai com o puxadinho, o quartinho do fundo, aquele quarto que era do irmão que casou, mas nós vamos ficar só um tempinho aqui com a mãe, depois não funciona. Não estou dizendo que não vai dar certo, não estou dizendo que vai vir a tempestade, vai soprar os ventos, vai vir muita enxurrada. Você poderia poupar-se e poupá-la desse desconforto. Então, a priori, o que nós precisamos no casamento é um pouco de individualidade, privacidade, singularidade. Eu vou voltar a falar nessas palavras: individualidade, privacidade, singularidade. Essas três coisas eu volto a falar daqui a pouco. O grande problema de muitos casamentos que estão sofrendo
é justamente porque pessoas achavam que casar era só unir corpos. Não, irmãos. Nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos. Casar vai além da atmosfera de unir corpos. Casar deve ser visto com finalidade de unir propósitos. Imagina, você é uma missionária, tem chamada para o evangelismo e ele é tocador à noite. Vamos evangelizar ou vamos tocar à noite? União de propósitos. É quando ela fala assim, você tem chamado, eu mergulho no seu chamado, vamos junto. Ela tem chamado e ele simplesmente é motorista do chamado. E ele fala assim, eu te levo e te busco. União de propósito. Caso contrário, nós vamos ter aqui uma divergência sem o serviço da convergência. Para esses dois casais que chegaram, eu estava dizendo que o casamento, como assim, o casamento é a divergência a serviço da convergência. Ou seja, não existe alma gêmea. O Senhor é diferente dela. O Senhor é diferente dela. Essa diferença que os une, essa barba aí mal feita, aí que atrai ela fala assim, que cheiro de macaco, eu amo isso. Esse perfume dela que te atrai. Você entendeu? Esse jeito grosso de falar, ela fala assim, esse é meu negão. Essa divergência que atrai. Por isso que está certo. Deus fez assim. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, o que é preciso? A gente entender que ninguém muda ninguém. Também é necessário entender que os últimos 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos que você tem vivido, de alegria ou de sofrimento, é produto único da sua boa ou péssima escolha. Eu posso repetir? Os dois últimos 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos que você tem vivido, de bom ou de ruim, de fácil ou de difícil, de prazeroso ou de pesaroso, é produto único da sua boa ou da sua péssima escolha. Foi você que escolheu. Foi você que falou, eu quero. Foi você que falou, eu mudo. Foi você que falou assim, eu tolero. Foi você que falou assim, é do meu tamanho, é o meu número. Foi ou não foi? Não responde. Só conserta aí dentro alguma coisa. Não responde. Senão, em vez de romântico, o sábado vai terminar um pouco tempestuoso. Tá certo? A gente queria que terminasse romântico. Então, algumas coisas precisam ser ajeitadas aqui dentro. Nem sempre aqui, mas aqui. Porque às vezes quando a gente vai ajeitar aqui, aí o pau fecha, sim ou não? Sim. Fecha. Fecha porque o homem tem dificuldade de se desculpar e ele fala pesado. E a mulher é mimizenta. Não é? É mimizenta. E o homem é aquele, né, Stallone. Essa diferença tem que ser usada para melhor e não para pior, para aproximar, não para distanciar, para aquecer, não para congelar, para efervescer, então, e não para fenecer. Isso a gente precisa usar como coisa boa no nosso relacionamento dia a dia. Apegar-se, ele disse, olha, deixará seu pai e sua mãe, geograficamente, emocionalmente, economicamente, e unir-se-á, unir, vamos dividir em 4 fases, em 4 áreas desse unir os corpos na intimidade sexual, que é uma coisa necessária, boa, prazerosa e, entre parênteses,
mecânica. Necessária. Sim ou não? O sexo é necessário. Libera dopamina. Melhora a coluna. Desenvolve músculos. A gente treina o relaxamento. Nossa, tem uma relação maravilhosa. Nossos corpos descarregam tensões através do orgasmo. E dá aquele negócio gostoso assim, você fala assim, nossa, Jesus, tem coisa melhor do que isso aí no céu? Se tiver, mas é uma coisa criada, inventada religiosamente por quem? Por Deus. Então a gente pode usar dentro dos sagrados laços do matrimônio. Fora não indico. Pode ser gostoso, mas não vai fazer bem. E quem provou dessa gostosura antes do casamento, entende o que eu estou falando. Entende o que eu estou falando. Porque é um negócio muito bom, prazeroso, mas tem o momento certo de se fazer. Depois dos laços do sagrado matrimônio. É prazeroso, muito prazeroso. É benéfico, muito benéfico, mas também é mecânico. Sim ou não? É mecânico, é mecânico. É mecânico. Tem que haver treinamento. Tem que haver consistência. Tem que haver persistência. Tem que haver musculatura compatível com o exercício. Nem todos nós somos aqueles artistas de circo, contorcionistas, mas a gente precisa ter um mínimo básico para uma relação sexual ser bem sucedida, sim ou não? Se não, vai pintar SAMU, vai ou não vai? Vai pintar SAMU. Então é bom que todos aqui saiam daqui pensando, quantos anos eu tenho? Já fui bom nisso, precisa voltar a ser. Vai para a academia, pare com churrasco, coma fruta, faça flexão de braço, se necessário, tome o azulzinho. Mas tem que haver um cuidado especial com você a favor do seu casamento. Ok? Tem que ter esse cuidado. Eu sempre falo isso, pastor Edmir, que a gente vai ficando mais velho, tem que ficar mais leve. E não ao contrário. Porque o tornozelo já está cansado, o joelho já está gritando, o fêmur já está gastando os órgãos sinoviais, as cartilagens. À medida que você vai, é como quem lembra daquelas combis velhas, aquelas Brasílias velhas que tinha suspensão. À medida que ia cansando a suspensão, ia abrindo as pernas assim, até bater no chão. Aquilo lá é fácil, você tira uma suspensão e põe outra. E no seu caso, como é que a gente resolve? Tira o marido e põe outro. Tá bom para você? Então é hora de regenerar-se. Fica mais leve, busca auxílio, vá no ortopedista, peça a direção de Deus, renove essa musculatura. Eu sei que você não vai ser um avião a jato, mas não precisa ser um carteiro também, né? Que precisa de 30 dias de manutenção para levantar voo. Captaram? Amados guris. Captaram? Então, esses cuidados são essenciais. União de propósito, conquista, aquisição de objetivo. Tudo num casamento precisa ser desenhado, planejado, cuidadosamente, compartilhado. Eu lembro uma época que a minha esposa comentou: eu quero um carro novo, eu quero um carro zero. Eu falei, amor, o seu dia está bom, mas eu quero zero. Mas o seu dia está bom, mas eu quero zero. Então vamos comprar o zero. Quando tinha o Celtinha, o congelador estava cheio. Tinha feira todo domingo. O armário estava abarrotado. Comprou o zero. A bandeja de ovo passou a ser utilizada com mais frequência. E o freezer
freezer com mais água. E um dia ela falou assim, mas cadê? Está na garagem. Cadê a mistura? Está na garagem. Eu quero comer fora, frito o ovo, vamos comer no carro. Não, eu quero comer fora, vou pôr o carro na rua. Tem, mas juntos tomamos a decisão de adquirir um patrimônio. Juntos pagamos pela dificuldade em consequência da nossa decisão. Agora, quando o marido compra sozinho, decide sozinho, faz sozinho, sem compartilhar com a esposa, e quando vem um aperto, aí dá desentendimento. Por quê? Porque ele fez sozinho, ela não participou das decisões, agora veio o momento da escassez, da prova, e ela sente-se injustiçada por uma decisão precipitada ou inadequada que ele tomou e que colocou em detrimento e sofrimento toda a família e o casamento. Os irmãos estão entendendo que é necessário compartilhamento de ideias? Precisa se desenhar o que se quer fazer hoje. Hoje a mulher saiu para o mercado de trabalho. Então ela manda. Ela é chefe. Ela toma grandes decisões. Ela tem papel de importância. Ela foi à presidência. Ela já não aceita muito ordens do marido. O marido, para dar uma ordem, ele tem que fazer uma redação de como ele vai ordenar. Porque caso contrário, ela vai dizer, não, você está mandando na pessoa errada, eu tenho meu salário, essa casa é minha, se você não está satisfeito. Está entendendo? Então hoje mudou um pouco a coisa, diferente da minha mãe. Minha mãe não trabalhava, meu pai sustentava a casa, então ele mandava. Minha mãe aceitava porque ela, dele, comia. Hoje a mulher dele não come mais. A mulher come com seus próprios esforços. E aí existe um problema quando se estabelece a vida financeira do casal, o dinheiro dela e o dinheiro dele. Isso aqui é o início de um grande problema que pode culminar no divórcio. Aliás, tem um livro muito importante aí da editora Vida que eu queria recomendar para vocês, chamado O Divórcio Começa no Namoro. Ó, tem umas dicas boas lá. O divórcio não começa em desentendimento. Ele começa num namoro inconsequente, quando as pessoas não pesaram bem o que deveriam e como deveriam escolher, os critérios de escolha. Quando ela diz, esse é meu dinheiro, ele diz, esse é meu dinheiro, então nós temos uma casa sem dinheiro. Vou dar uma outra dica para vocês, né? Os homens, põe a mão na cintura aí. Põe a mão no chaveiro da casa. Chaveiro da casa. Chaveiro da casa tem que estar na cintura do homem. Não pode estar na bolsa da mulher. Na cintura do homem. O homem abre e o homem fecha. Casa que os dois têm chave, ela dorme aberta. Deixa eu explicar melhor. Minha esposa tem a chave dela, está na bolsa. Eu tenho a minha, está aqui. Mas o responsável por abrir e fechar janela, vitrô e porta sou eu. Quando ela deita na cama, fechou tudo, fechei. Eu não deixo para ela, isso não é papel de mulher, isso é papel de homem. Num casamento nós temos o papel masculino e o papel feminino. Caiu aquela expressão, obrigação da mulher. A mulher não tem obrigação, o homem não tem obrigação. A modernidade trouxe agora esse o papel da mulher, o papel do homem. Então, abrir e fechar, peso e lixo é papel do homem. Agora, da mulher são coisas mais compatíveis ao que Pedro disse. A mulher é um vaso frágil. Não sou eu que estou falando, é Pedro. Primeira epístola de Pedro 3, versículo 7. A mulher é um vaso frágil. Frágil não quer dizer vulgar, sem valor. Está aqui, olha. Se fosse de cimento,
custava R$20, resistente. Se fosse de cristal, custaria R$2.000. Sensível. Frágil não tem a ver com o caro, nem com barato. Frágil tem a ver com coisa que demanda cuidados especiais. E Pedro diz que a mulher é um vaso frágil. Ele não vulgarizou o papel da mulher, ele classificou como algo que necessita de notada atenção e cuidado. Ok? Terceiro, união dos papéis. Ele sempre líder e ela sempre adjutora. No perfil de Efésios 5:22, que diz a mulher seja submissa ao marido. E o homem ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Então ele está dizendo assim para a mulher: você vive para auxiliá-lo. E ele vive para dar a vida por você. Você auxilia ele. E ele dá a vida por você. Esse é o papel masculino e o papel feminino. Agora, algumas mulheres dizem: meu marido não manda nada. Parabéns. Essa é a sua escolha. Você tinha que ter visto isso antes. Ele emite sinais no namoro. E a gente despreza os sinais no período do namoro, porque a gente tem absoluta certeza de que a gente vai mudar a outra pessoa. Ninguém muda ninguém, senão de casa. Mas o comportamento é difícil, precisa de tratativas, precisa de conciliação, precisa de convenção para se mudar o interior de alguém. Caso contrário, você vai ter que mudar-se para aprender a lidar com a falta de mudança dele. Olha, você vai ter que mudar-se para aprender a lidar com a falta de mudança dele. Por quê? Divergência com o papel da utilidade da convergência. Quarto, a união das diferenças. Isso é a parte mais sincrética do casamento. A gente precisa aprender a lidar com as diferenças. Falei um pouquinho já no começo e vou repetir. Diferença social. O homem tem um papel social, a mulher tem outro. Né? Já viram dois homens se encontrando na rua? E aí, mano, beleza? Beleza. Tudo bem? Ótimo. E aquele caso? Tá bom. Tá fácil. Tá suave. Beleza, tá, tchau, tchau, abraço. As mulheres: miga, sua louca, você tá linda. Você sumiu. Vamos marcar um café? Vamos. Tá bom. Ó, beijo, tá? Tchau, tchau. Te amo. Creia, que barriga você tem. Isso é normal da mulher, porque são uma pessoa. Mas elas são felizes assim. E a gente, homem, vai fazer o quê? O crente não faz assim, né? Então o crente faz assim: pai, filho, pai, filho, pai, filho. Assim que a gente se pensa, né? Pai, filho, pai, filho, pai, filho. Porque tem certas coisas que a gente vê na mulher que você tem que se benzer. Pai, filho, pai, filho. Você fala assim: eu não entendo isso. Como é que pode? Quantas pessoas tem nesse corpício? Não sei. Não queria descobrir. Trabalhe só com uma por enquanto. Diferenças físicas. A mulher tem uma diferença física do homem. É isso que a gente chama de sexo diferente. Há algum tempo atrás a gente usava a expressão sexo oposto. Até no treinamento de obreiros lá, na sede, eu estava falando sobre isso aí. Não existe sexo oposto. Sexo oposto é sexo igual. Porque o homem não é oposto à mulher. O homem é atraído pela mulher. E a mulher é atraída pelo homem. Então nós chamamos de sexo diferente. É a diferença que se completa. Sexo oposto é dois homens. A gente chama de par, não de casal. Sexo oposto são duas mulheres. A gente chama de par e não de casal. A diferença física é uma das coisas fortes na atração do casal. E cada um tem as suas delicadezas, as suas asperezas, tem a sua brutalidade, tem a sua meiguice, que deve ser admirada e apreciada.
não é? Notado é que quando a gente namorava, a gente fazia algumas promessas assim, descabidas, incabíveis, e vamos dizer assim, um pouco hipócrita, né? Eu vou te dar banho todo dia, no namoro, eu vou te dar banho todo dia, né? Deu 3 dias pelo menos depois que casou? Não deu, não deu. Olha, eu vou dormir te beijando, eu quero passar a noite na sua boca. Isso aí, irmão. Na primeira noite. Depois desapareceu esse sentimento, essa voracidade. Por quê? Porque os corpos vão se acostumando, a carne vai se familiarizando, e a tendência é a diminuição da libido. A diminuição, ela é notada, ela não pode ser aceita. Por quê? Porque você casa com uma pessoa para possuí-la, para tê-la, para amá-la, para copular com ela os próximos 50 anos. Sua mãe nunca te falou isso? Você vai casar com ele? Você vai transar com ele os próximos 50 anos, é isso mesmo que você quer? Algumas já não vão mais 50 anos, porque já estão na frente também, né? Uma moça nova que casou com 20 anos, vai viver até os 70, 75, é os próximos 50 anos. E aí tem que ser legal, tem que ser bom, o aspecto tem que ser agradável, o corpo. Por que a mulher cuida tanto do corpo e o homem não liga para isso? Por que as mulheres estão em busca do corpo perfeito e os homens não ligam para isso? Por que as mulheres se vestem com tantas plumas e paetês e os homens não ligam para isso? É tudo uma questão de ser conversado e ser tratado. E às vezes a mulher, ela exige cuidados masculinos e o homem repudia cuidados femininos. Quem vocês acham que escolheu esse blazer? Acertou. Foi ela. A gente não tem competência para isso, irmãos. Você compra um terno assim, só olha na medida. A mulher fala, não, essa cor não confere para você. Essa camisa, pelo amor de Deus. Esse sapato, não, está quadrado. Então, as mulheres exigem cuidados dos homens e os homens, às vezes, repudiam o cuidado das mulheres. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para os homens aqui. Qual foi a última vez que você comprou um lingerie para sua esposa? Qual foi a última vez que ela comprou um cuecão para você? Qual foi a última vez que você comprou uma zorba para você? É a mulher que compra. Agora a gente não compra nada para a mulher. A gente tem uma dificuldade enorme. Primeiro porque elas são de gostos assim, utópicos. A gente nunca sabe o que agrada uma mulher. Mas a gente tem que se aproximar dessa realidade para tentar descobrir. Agora, o que a gente precisa, ela sabe. A medida do nosso corpo, a mulher tem na cabeça. Ela só olha assim. É jeito. E às vezes, nossa, ele emagreceu. Me dá um P. Aí você pega aquela cueca e você fala assim, eu vou entrar nessa cueca e vai. Mas não cabe. Vai juntar tudo que está espalhado. Vai ficar tudo juntinho. Vai, cadê? E aí cabe. E fica bom. Né? Então tem muitos papéis que divergem do homem e da mulher. Essa divergência, essas diferenças dos papéis do homem e da mulher é o que torna o casamento algo bom, agradável e sólido. O que a gente precisa é lembrar-se que nós precisamos viver um para o outro e não viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Muitas pessoas tiveram problema no casamento. Sabe por quê? Porque casaram, mas continuaram se comportando como solteiro. Aí a mulher falou assim, não, para mim não dá. E ela exerceu uma certa pressão no homem, e o homem, ele espana. O homem espana com pressão. Quando era criança, estourava a bolinha do rival.
jogava peão, rachava o peão do amigo. Quando punha um pipa no céu, cortava todos os pipas do céu. Aí chega no casamento, a mulher manda nele e fala assim: não, eu sou dono da vila, ninguém manda em mim. O casamento já começa a sofrer ali. Então, homens espanam com pressão. Agora a mulher tem sabedoria suficiente para conquistar o homem com palavras brandas. É que às vezes elas não usam essa potencialidade de convencer assim, ó, na estratégia, no estratagema. Olha, amor, olha, eu vou te falar uma coisa. Você é um cara 10. Você está show de competência. Você só precisa de uma refinação, uma lapidação. Estou aqui para isso. Aí o marido: sério, amor? Me ajuda? Agora você não presta para nada. Você é um Zé Moleque. Isso aí vai acabar mal. Porque o homem tem uma mão pesada, tem ou não tem? Lembre-se de uma coisa. Veja com critério o que eu vou falar para vocês. A mulher e o homem, para serem felizes, eles precisam juntos fazer uma matemática do cônjuge. Olhe para ela, avalie as suas competências, as suas virtudes e depois as suas deficiências e os seus defeitos. Ela, da mesma forma, olhe para as virtudes dele e para os seus defeitos. Depois você vai perceber que para a melhoria do seu casamento você tem que focar nas virtudes e não nos defeitos. A gente mata mais inseto com uma gota de mel do que com um barril de ferro. Vocês não sabem o poder do elogio. Elogiar é pegar um pedaço de carvão e polir até ele virar um diamante. Elogiar é você pegar uma pessoa com múltiplas competências, mas que está com a autoestima baixa. Elogiar é você pegar um homem que deu a vida para você, prometeu ser fiel e leal, e está passando por um momento de conflito interno em que ele só patina, não deslancha. Aí o cuidado, a meiguice, o elogio vai devolver a ele a estima que lhe falta. O grande problema é que às vezes a gente, nessa vida corrida, cansativa, apertada, instável e emocionalmente abalada, com tantas más notícias e com uma política desenfreada, a gente esquece de trabalhar naquilo que nos traz felicidade no futuro. A gente só quer resultado no presente. Da mesma forma, o homem, ele precisa relacionar as virtudes da mulher e os seus defeitos. E a partir dos seus defeitos, não focar muito ali e ressaltar, colocar um zoom em cima das virtudes. Porque são as virtudes que salvam o casamento e não o defeito. O defeito exaure a paciência, a compreensão, o poder de perdoar, a complacência. O defeito, ele acaba com a vontade de envelhecer junto. E quando vêm as dificuldades da vida, lembre-se das promessas que você fez no altar. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Quando tudo estiver bem, quando tudo estiver difícil. Na calma ou na tormenta.
Nós prometemos isso aí, e às vezes a gente esquece dessas promessas. É quando a gente faz movido pelo encantamento e não pelas decisões adequadas e inteligentes. Casamento é algo que precisa de decisões adequadas e inteligentes. E algumas vezes você usar mais a tecla delete do que a enter. A mulher falou uma coisa que você não concorda, deleta. Se você apertar o enter, você vai guardar, vai se magoar e aquilo pode criar um desequilíbrio emocional. Por que eu estou falando isso? Porque você não elogia a sua esposa, mas ela com certeza recebe elogios longe dos seus olhos. Você, irmã, não elogia o seu marido, mas com certeza ele recebe elogio longe dos seus olhos. Isso causa um desequilíbrio emocional. Por quê? Porque ela tem em casa alguém que só cobra, só critica, só desfaz, mas ele tem no serviço alguém que o admira, alguém que quer estar perto dele, alguém que é atraído pelo jeito, pelo silêncio, pela fala, ou pelo cheiro, pelo perfume dele. Então isso se instala no casamento um desequilíbrio emocional, que pode culminar em alguma coisa muito ruim, muito triste para a família. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então desenvolva as suas potencialidades de enxergar no seu cônjuge aquilo que está patente aos olhos de todos, e às vezes menos ao seu, porque você passa 24 horas do dia com ele e só tem condição de enxergar deficiências e defeitos, mas ele tem muitas virtudes. Então, eu vou dar uma filosofia que eu criei para vocês, que é muito bacana. Diz assim: quando você perceber que a churrasqueira não está mais aquecendo, alimente a churrasqueira com o carvão do namoro. E aí você vai perceber que o calor retorna. Como que era no namoro? Como está no casamento? Vá lá no namoro e põe o carvão lá. Jogue nessa churrasqueira porque está fenecendo. Para você ver a mudança da dinâmica que isso vai te trazer nos dias atuais. O que a gente precisa é ter um pouco de paciência e cuidar um pouquinho mais daquilo que a gente quer que brote. Tem um ditado que diz que quando você foca, aquilo cresce. Você foca, aquilo cresce. Você despreza, o mato toma conta. Então preste mais atenção nessa pessoa maravilhosa que você dedicou a viver muito tempo da sua vida, ou a vida toda, ou o resto da vida. São três coisas diferentes: muito tempo da sua vida, a vida toda, ou o resto da sua vida. Porque a vida toda você já se decepcionou, mas ainda tem um resto da vida, né? Para algumas pessoas eu queria dizer o seguinte: passa uma conta da sua idade. Você tem mais passado do que futuro. Viva bem o futuro, porque você tem mais passado do que futuro. No meu caso, por exemplo, passei dos 50. Estou ali não. A vida da gente se divide em íntima, entra, senta, tenta, entra, em. Inti, inta, enta, senta, tenta, entra, venta, em. Onde você está? Então procure corrigir o que precisa e viver melhor os senta, tenta, entra, venta, em. Porque os inta, entra, já passou. Não dá mais para você contar com aquilo. Melhor daqui para frente.
Se o seu casamento e a sua vida emocional é um grande transatlântico, não pule ao mar. Ajuste as velas. Ok, irmãos? Quem vai ajustar as velas aqui? Ah, vocês estão muito tímidos, viu? Estou falando de coisa que não existe e vocês estão muito bem. Vocês estão muito tímidos. Ok? Vamos mais um pouquinho. Tem uma coisa que acontece dentro dessa celeuma de acontecimentos que envolve o casamento. E essa coisa que acontece é estrategicamente um ponto de ligação que nós vamos chamar de ponte. A ponte que liga o mundo do homem ao mundo da mulher. O homem vive em um mundo equidistante e a mulher vive em outro mundo, quase outro planeta. O que é que liga esses dois mundos? É a comunicação, é o diálogo. Se não houver diálogo franco, claro, constante, progressivo, ele vai continuar vivendo no mundo dele e ela no mundo dela. Como é que isso vai produzir uma comunhão entre o casal? Vai ser quase impossível. Porque ele vive num mundo, ela vive em outro. Ela vive no mundo do cheiro, das cores, da emoção, dos detalhes. E o homem vive num mundo meio cinza. Esse mundo meio cinza é o mundo dos números, da razão, dos neurônios, e ela dos hormônios. Se não houver uma comunicação para que ele traga ela um pouquinho para a realidade e ela traga a ele um pouquinho para o mundo das cores, ela vai ser um arco-íris e ele acinzentado o tempo todo. Por isso Deus criou uma constituição fisiológica, psicológica, emocional e sentimental. Diferente para os dois, para que os dois juntos se atraiam para um ponto de equilíbrio que nós vamos chamar de epicentro. Então o homem, ele precisa ser aquele cara durão, mas ele tem que ter uma flexibilidade assim, ó, numa perna, tá vendo? Ele é durão, ó, ele é durão, mas no casamento ele tem que ter uma flexibilidade, porque a mulher algumas vezes vai chamar ele para aquilo que é importante para ela. E a mulher, ela vai estar o tempo todo assim, ó, como que invertebrada, tá vendo? Com traquejo, jogo de corpo, jogo de cintura. Por isso que o homem tem que exercer cuidados e um domínio maior. Ao ponto que o homem é visual, a mulher é auditiva. O homem é atraído pelo que ele vê, ela é atraída pelo que ela ouve. Então você não pode deixar ela muito solta no jardim do Éden, para que ela não tenha muito tempo de conversar com a serpente matraca. Não cometa o erro de Adão. Vai, mulher, estou fazendo uma cabana para nós. Hoje é a noite do love. E ela queria conversar. E aí ela encontrou uma matraca, um animal de estimação. Blá, 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 blá. Que mentia e falava a verdade. A serpente mentia e falava a verdade. Ela enganou Eva com a verdade e destruiu Eva com a mentira. Enganou quando disse assim, não, você não vai morrer não. E destruiu quando falou assim, seus olhos abrir-se-ão se você comer. Verdade. O próprio Deus falou lá no 3:21, ele disse assim, agora o homem é como um de nós. Conhece o bem e o mal. Deus admitiu que a serpente falou a verdade. Então é aí, nesse ponto, que o homem tem que ser mais atento
aos apoquentos, ao apetite, às necessidades fisiológicas, ao querer, ao efetuar da mulher. Porque quando ele faz vista grossa, uma vista acinzentada, ela vive no mundo das cores, ela vai em busca. E aí o distraído percebe que ela fez amizade e a amizade a seduziu. Estão entendendo aqui a paródia que eu estou fazendo? Quando ela voltou alegre, amor, estou bem. Sério? Estou enxergando tudo. O quê? Mas o que você fez de tão bom? Você sabe, né, amor? A gente tem que se preocupar com o corpo da gente, né? Eu não consigo fazer regime. Eu encontrei uma amiga ali pendurada com uma árvore e ela disse que esse fruto aqui emagrece. Sério? E você fez o quê? Comi. Você não quer comer como? Eu também estou com uma barriguinha daqui. Daqui a pouco vem Deus, os dois se escondem. Estão entendendo? A distração, irmãos. Ninguém perde ninguém do dia para a noite. Perde para a distração. Perde para a negligência. Perde por não cumprir o papel de marido. Perde por não fazer o dever de casa. Perde por escolher de forma inadequada. Perde quando você decide a menor parte do corpo tomar decisões. Que você precisa de cérebro e aí você usa a cabeça que não tem cérebro. Desculpa o linguajar um pouco vulgar. Quando a menor parte do seu corpo toma decisões por você, a chance de você errar é bem maior. Então neutralize a decisão da menor parte do corpo. Use a massa cefálica para decidir. Faça contas. Peça conselho. Consulte especialistas. Olha a Deus. Sabe por quê? Porque o homem vive num mundo e a mulher vive em outro. E é através do diálogo que os dois se compreendem melhor, conseguem galgar resultados melhores, maiores, excelentes, extraordinários, motivadores. Fora disso, cada um vivendo no seu mundo, o casamento não vai lograr êxito. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua prioridade e nem toda mulher converge para o marido bruto. E nem todo marido distraído converge para a mulher sensível. O homem, com a sua nominalidade brutal, ignora a sensibilidade feminina. E aí a mulher se sente casada, porém só. Casada, porém largada. Casada, porém sem cobertura marital. Casada, porém, com grandes necessidades fisiológicas, inclusive de sexo. Casada. E nós sabemos, eu trabalho com isso desde 1994, a gente sabe de pessoas que dormem em quarto diferente e chegam de mão dada na igreja. Mas já separaram a cama há muito tempo. E quando aparece o problema, aí a gente fica sabendo na sala do aconselhamento. Há 1 ano não havia nada entre nós. Mas eles cantavam junto lá na frente. Como a gente faz leitura facial e corporal, tem certas coisas que não é novidade para a gente. A gente já acompanha à distância, no silêncio, certos procedimentos de casais que a gente tem certeza que estão na beira do abismo sentimental. Por quê? Porque nós temos um problema sério, irmãos, de mostrar aquilo que nós, na essência, não somos. Usamos a prática e enganamos através da prática. E às vezes o casamento está indo à bancarrota, mas eles chegam juntos, saem juntos, oram abraçados, mas dormem separados. Então é necessário que a gente rasgue a capa do orgulho, da soberba, do distanciamento,
da frigidez. E que a gente sente, dê as mãos e converse sobre. Então eu pergunto a vocês, qual foi a última vez que vocês sentaram para conversar sobre? Como está o nosso casamento? Eu sei que se você perguntar, se você casar com ele, se você perguntar para ele como anda o nosso casamento, você dá um papel para ele, ele escreve 3 linhas. Mas se ele perguntar para você como anda o nosso casamento, você vai falar assim, eu tenho um caderno de 400 páginas aí. Isso aí é notório. A mulher vai escrever, caderno universitário, vai ser pouco. Agora o homem ainda diga assim. E a mulher. Por quê? Porque o homem tem uma visão acinzentada e a mulher tem uma visão parecida com um parque de diversão ou com uma árvore de Natal. E isso deveria contar pontos na hora de tomar decisões, porque o homem não consegue ver tudo. Tem um livro muito importante que eu indicaria para vocês lerem, e barato também, vende na Avon. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Custa R$10 esse livro, 20 nas lojas americanas, né? Aproveite enquanto a loja americana está aberta. A Marisa já está fechada, a americana vai fechar também. E lá nesse livro fala que o homem tem visão curta. Tem visão curta. Ele veio do instinto de caçador. E ele olhava, estava perto assim, de noite. Já a mulher tem visão noturna, ótima para dirigir à noite. Porque ela ficava na casa assim, olhando no quintal a hora que o homem se aproximava. E ela enxergava ele na beira na esquina da rua. Então ela desenvolveu uma visão noturna espetacular. E o homem uma visão noturna curta. A criança chora a noite inteira, grita. O homem não escuta. Não escuta. A mulher não dorme, a criança vai. Ela acorda. Mas o homem, se alguém mexer na maçaneta da porta, ele pula da cama, a mulher não escuta. Porque ele protege a caça, a presa. E ela protege a caça. Então, são coisas diferentes que é necessário que juntos a gente monte um consórcio de competências, habilidades, facilidades, agilidades para o casamento deslanchar, sair do atoleiro. E tem muitos casamentos que estão num clima morno ou morna. Nem frio, nem quente. É morno. Precisa de estímulo, incentivo para que haja alguma coisa, né? Então, a gente dá algumas dicas, né? Para vocês. Não deixe de comemorar o aniversário do seu casamento. Não deixe de reprogramar a lua de mel. Não deixe de presentear com roupas íntimas. Nunca pare de passear. Reserve um tempo para estar a sós. Tem sogra? Tem. Enfia as crianças tudo lá. Vai passear com a esposa. Sogra é para isso. Vó é para isso. A vó, se você falar assim, minha sogra, a senhora me ajuda, eu salvar o meu casamento, ela faz qualquer negócio. Até te dá um tiro. Mas não, eu preciso que a senhora fique com os meninos, eu tenho que sair da sua filha. Então, crie essa oportunidade para resgatar. Alguma sogra ofendida aí se manifestou. Nossa, não tem mais meus filhos, não. A minha sogra é a minha segunda mãe. Pessoa maravilhosa, mora na Grécia. Estou brincando, ela mora aqui. Eu moro em Mogi, ela mora em Boa. A pessoa me defende, a minha esposa sobe a pressão dela, fica assim, tragada a minha sogra. Calma, olha, esse aqui foi o homem que Deus colocou na sua vida. Existe sogra, mãe ainda. Então resgate esse papel
daquele momento a sós, daquele momento às escondidas, daquele momento num hotel, numa pousada, num lugar aconchegante, assim, com luzes fenecendo, e você amando. Resgate isso aí, para que você veja as benesses do seu casamento, e não só os problemas que ele trazem por causa dessa vida difícil que a gente sobrevive. Ok? Lembrando sempre de falar que o casamento, ele também é um grande empreendimento que deveria ser visto com olhos refinados de quem quer construir um edifício deslumbrante, que sirva de arranha-céu. O casamento também é uma forma de referência, demonstração de padrões cristãos, demonstrações de exemplos a serem seguidos. O casamento também é um modelo para a nossa posteridade, para esses jovens que estão vindo aí, que têm relações sexuais sem saber o que aquilo significa. Para eles é pura cócegas. Mas a relação sexual é uma coisa íntima e espiritual. Eu aprendi, né? Não sei se o pastor Edmir coaduna com essa opinião. Eu vim de uma escola, eu nasci no berço evangélico. E nunca me desviei. Mas o meu pastor falava assim: irmãos, a ceia é daqui a 15 dias. Vigiem. Aí minha mãe falava assim: agora pronto, 15 dias sem fazer nada com meu pai, o Nezinho. Um dia, uns 15 dias antes da ceia, tinha que dormir de terno, uma mulher de chambre, combinação, anágua. E se o meu pai colocasse a mão nela assim: vigia, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, a pessoa não entendeu que quem criou o sexo foi Deus. Então é algo espiritual. Quando você está num bem bom assim, você pode até, aleluia, glória, porque foi Deus que inventou, é um negócio bom, né? Se tu me cantas, tu me levas, né? Cara, é bom. Isso é necessário. Paulo fala no capítulo 7 de Coríntios que o homem descrente é santificado pela mulher. Olha o que um membro dentro de um corpo composto, preparado, sacramentado, debaixo dos laços do matrimônio, faz. Um homem descrente é santificado por um corpo de uma mulher crente. Então, se tem alguma irmã aqui crente, irmã, continue a vida de consagração. Quando o seu marido, ele vai ser santificado pela senhora. Glória a Deus. Que esta noite seja uma noite de avivamento no vale. Os ossos vão se unir. E Deus vai colocar carne, nervos, pele e espírito. E um grande exército vai aparecer no plano escuro do seu quarto. Amém? Glória a Jesus. Muito bem. Então eu estava falando sobre essa grande importância que precisa ser levada em conta, uma vez que o casamento precisa ser visto como um grande empreendimento. A gente que não recebeu esse tipo de instrução, eu tenho na nossa igreja, Assembleia de Deus do Calvário, lá em Mogi, nós temos várias áreas de atuação. Está conosco aqui a doutora Vera, que é psicanalista, atende um grupo de pessoas. Eu sou terapeuta, conselheiro, e eu faço doação
de aconselhamento pré-nupcial. Então, os jovens que querem se casar vão lá no consultório e a gente faz um treinamento, explica a real para eles, mostra as vantagens, as benesses e os perigos. Coisa que o nosso pai não fez com a gente. E se ele fizesse, o bloqueio não permitia a gente entender. Você ia entender assim, o pai não quer que eu caso. Não, meu filho, não é isso não. O pai quer que você case. O pai quer que você case de uma forma correta. Na idade certa, quando você souber escolher, quando você entender que é amor, quando você estiver preparado. E os casamentos que estão acontecendo hoje é um casamento assim, meio assim, não deve, a gente separa. Está errado, esse princípio não é cristão, não. Vamos, aquele quartinho vazio lá na casa da sua mãe. Não, isso aí não é casamento, não. Isso é autorização para transar. Casamento é o homem falar grosso, é o homem sair para o mercado de trabalho, é o homem ter condições de sustentar uma mulher, é o homem assumir o ônus de uma vida conjugal. E o casamento não é visto como um empreendimento. A partir do momento que a gente vê como um empreendimento, a gente então começa a ter alguns princípios fundamentais. Olha só, casamento é muito mais que amor. Tem pessoas felizes que não se amam, mas se respeitam. Tem pessoas que se amam, mas não são felizes porque não se respeitam. Nesse caso, se amam, mas não se respeitam, não vão para frente. No casamento brasileiro, cultural, a gente gosta, curte, compartilha, se apaixona, casa. Mas a gente só vai amar lá na frente. E casa achando que ama, mas não ama. Um jovem de 20 anos não sabe o que é amor. Ele sabe o que é paixão. Ele vai saber o que é amor quando ele sai da juventude, lá por volta dos 26, 27 anos, aí ele está indo ao caminho da adultice, ele fala assim: se eu não tivesse casado, eu não casaria com ela. Porque depois que eu casei com ela, eu achei tantas pessoas interessantes, mas já era casado. Sabe quando é que ele achou gente interessante? Depois dos dois. Quando ele olha com olhares adultos, não com o olhar de apaixonado. E o coração engana, gente. 17:9 de Jeremias é clássico quando diz: mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem, e perverso, quem o conhecerá? Então aí nós temos um problema, porque muitas pessoas casaram cedo e descobriram que não amava depois de 7, 8 anos de casado. Que a primeira crise do casamento é dentro dos 7 primeiros anos. E a segunda crise, ela vem dos 10 aos 21. E quando ele chega nos 21 anos de casado, ele está atingindo ali 41 a 47. Aí o homem passa por uma crise andropática entre 41 e 47, que é o momento perigoso na vida do homem, onde acontece pedofilia, divórcio, crime passional. Ele fica violento e bate na mulher, sai de casa, e alguns se entregam às drogas. 41 aos 47. Já vai olhando aí. Já procura ajuda. Já pede para sua esposa ter um pouquinho de paciência. Porque dos 7 aos 10, do 1 ao 7 tem uma crise. Dos 10 aos 21 tem outra crise. Mas dos 7 aos 10 tem um buraco negro no casamento que você descobre que não ama. Você acorda de madrugada, olha para ela e fala assim: meu Deus, quem é essa pessoa? O que eu fiz na minha vida? Eu quero morrer. O conselho que eu dou para você é o seguinte: não faz nada. Continua trabalhando. Continua elogiando.
de chocolate, buquê de flor. Daqui a pouco passa. 3 meses passam. Você volta lá. Eu estava conversando com o pastor e ele me disse que o filho dele chegou para ele e falou assim: papai, eu vou matar minha mulher. Aí o pastor, o pai dele, falou assim: sério, filho? Sério, eu vou matar minha mulher. Mas não tem jeito, não tem. Ela me maltrata, ela me desrespeita, ela me desonra. Só tem um jeito, pai. Eu vou matar ela. Aí o pai falou assim: meu Deus, filho, eu não sou contra você matar ela. Mas quando ela morrer, a principal suspeita vai recair sobre você. É possível que você vai ser preso. Eu não fico triste com ela morrer, eu fico triste com você ser preso. Olha o pai ganhando filho. Você imaginou? Você é bonito, inteligente, tem um patrimônio preso porque matou a mulher. Não tem outro jeito? Não tem. Ele falou assim: vou orar. Aí foi orar. A coisa que vai chamar o filho: e aí, filho? Pai, não tem jeito, eu tenho que matar ela. Ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Vamos envenenar ela. Eu tenho um veneno aqui bom, mata aos poucos. Todo dia você põe 2 gotinhas na água, no café, no suco. Mas todo mundo sabe que vocês gritam, que vocês brigam, que vocês discutem. Você tem que mudar esse quadro para suspeito não cair sobre você. Então, quando você pingar as primeiras gotinhas de veneno, você começa a dar flor para ela, roupa, leva ela para o shopping, melhor restaurante, bota uma bota nela, manda ela para o cabeleireiro, gasta um dinheiro com ela e todo dia 2 gotinhas do veneno. Uma hora essa mulher vai acordar morta. Ou melhor, você vai acordar, ela vai estar morta. 30 dias ele voltou e falou: pai, tem um problema aqui, que é, ela morreu? Não, que não morre não, pai. Será que esse veneno aí tem um antídoto para ele? Por quê? Não, porque eu comecei a dar flor, presente, passeio, me apaixonei por ela, agora não quero que ela morra. Será que ela vai morrer? Eu não queria mais. Aí o pai falou assim: sério, filho, sério? Puxa, que legal. Então, esse veneno que eu dei para você lá para ela, não foi para matar ela, mas foi para matar o seu ódio. Ela não vai morrer de veneno, mas o veneno matou o seu ódio. Então, se você descobriu que você ama ela, filho, deixa o orgulho de lado, cuida dela, vai ser feliz com ela. Aquele veneno foi para você, não foi para ela. Então, perceba uma coisa: é possível a gente reverter qualquer quadro dentro do nosso casamento, a menos que você não queira. Mas se você quiser, nada se tornará impossível, porque nós servimos o Deus do possível. Alguém fala que nós servimos o Deus do impossível? Não, nós não servimos o Deus do impossível, não. Se você sentar com Deus aqui e falar assim: Senhor, me dê a definição da palavra impossível, ele vai dizer assim: não entendi. Impossível. Eu falo assim: não sei o que é isso. Eu posso ter coisa. Deus não consegue definir a palavra impossível. Ele pode qualquer coisa. Quando a gente quer, a gente luta, a gente alcança, a gente consegue. Casamento é muito mais que amor, é dividir contas, os ganhos, os gastos. Saber celebrar semanalmente, mensalmente,
semestralmente conquistas e sucesso. Ganhou um aumento, foi promovido. Leva sua esposa para jantar. Celebre. Ganhou um carro num sorteio no mercado. Leva sua esposa para um hotel. Leva ela a comer as melhores comidas que você dá para ela. Aprenda a celebrar. Não faça festinha para um grupo de pessoas. É ela que aguenta os seus trancos, seus apertos, seus balanços, seu rombo, cheiro do seu pé, sua reclamação. Quando falta dinheiro, quando atrasa o boleto, quando você é cobrado na porta, é ela. Então devote toda a celebração para ela. Se sobrar para mais alguém, caso contrário, foque nisso. Temos no casamento sempre um que se emociona, mas temos sempre um que pensa. Esse que pensa determina padrões, define funções, fixa ações, define métodos e normas, criando condições econômicas para a estruturação dessa união. Então, casamento sem estrutura sofre danos externos. Casamento com alicerce, broca, baldrame, radier, ele sofre vento, tempestade, alagamento, mas ele não sofre abalo das suas estruturas. O grande problema é que a gente casa sem criar uma estrutura para a nossa vida dois. E aí o vento sopra, a gente já pensa em desistir. É quando o vento sopra que você junta as forças, reavalia as convicções, confere os padrões adotados, espera a tempestade passar, respira fundo e abre as janelas. Não entregue os pontos a qualquer ventinho que vier na direção do seu matrimônio. Seja resiliente, resistente, persistente, convincente e, acima de tudo, lembre-se que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Amém, meus irmãos? Amém. Finalizo aqui as minhas palavras, agradecendo